As ações da MRV estão dando um calor aí nessa região de fundo, tá? A gente ainda está dentro de um contexto de fundo duplo, mas a gente tem que ficar atento no que vai acontecer a partir de agora, porque a gente está no limite. Mas assim como o Ibovespa também está num limite bem interessante, ainda vale a pena a gente ficar atento na ação, mas claro, sem nenhum apego, caso ela mostre sinais que não vai conseguir se recuperar, a gente vai eliminar essa possibilidade, essa análise o mais rápido possível, né? Então vamos tentar entender todo esse contexto, vamos ver os suportes, as resistências, vamos ver notícias, fundamentos, vamos fazer aquele vídeo completo aí para a gente ficar preparado nos próximos 15 dias nas ações da MRV. Mas claro, antes de continuar, não esqueça o nosso canal de cripto, ó, se inscreve lá, acompanha o mercado que está muito bom e claro, o nosso curso aí para quem quer entender como usar o gráfico para investir para longo prazo e também poder fazer parte da nossa comunidade lá no Telegram. Beleza? Então vamos lá. Vamos entender aqui esse contexto que a gente está no semanal das ações da MRV e ver aonde está a oportunidade agora de comprar ação para quem ainda não comprou, tá? Dentro desse contexto de hoje. Primeiro, a gente ainda segue abaixo da nossa linha de tendência de baixa. Então ela é bem confiável. A gente tem aqui ó, um toque, dois toques, três toques. A gente está fazendo um fundo duplo na nossa região limite, que é essa região dos R$ 6. Abaixo dessa região, na minha leitura, já não faz sentido nenhum o risco-retorno dessa operação, principalmente porque a gente já está perdendo esse maior volume de negociação, que está justamente nessa faixa aqui de R$ 6,50 a R$ 7, tá? Mas como a gente ainda está no limite do fundo que gerou essa acumulação toda aqui, a gente ainda não pode descartar a formação de um fundo duplo aqui e reversão, rompimento dessa reta para voltar a subir, tá? Então a gente ainda está num contexto do mercado tá tentando reverter a ação da MRV para alta, mas a gente tem que respeitar o mercado. Se ele sinalizar que não vai conseguir, a gente tem que reagir e descartar essa possibilidade e bola para frente, a gente espera o próximo sinal de fundo aí na ação da MRV, tá? Não é uma ação que eu seguraria para longo prazo, então se ela der sinais aqui de fraqueza, muito obrigado, passar bem e eu já fico de fora dela, tá? Então no semanal a gente está no limite, a gente está testando justamente este candle aqui da semana do dia 6 de março do ano passado, que gerou todo esse movimento de alta, e por a gente estar nessa grande consolidação, a lógica é, tocou fundo, a gente procura sinais de compra, chegou no topo, a gente procura sinais de venda. Lembrando que o fundo e o topo, na minha leitura aqui, não são essas armadilhas, então o topo para mim está nos 13 e o fundo está aqui na minha leitura no máximo R$ 6. Tá? Entre 6 e R$ 7 seria a minha região de fundo nas ações da MRV e é onde eu busco as melhores oportunidades que só vão ser confirmadas rompendo essa reta. Tá? O gatilho mais importante agora, principalmente agora que a gente está muito perto dela, né? Seria o rompimento dessa reta, mas a gente vai chegar na nossa projeção agora no gráfico diário. A gente, voltando aqui então pro gráfico diário, a gente tem uma tentativa do mercado segurar essa região aqui dos 6,30 a R$ 7, onde a gente tem essa tentativa aqui, dia 14 de novembro, essa barra aqui tentando parar a queda do mercado. A gente passou já 2 dias sem conseguir acelerar, então ainda dá a perspectiva que a gente vai conseguir voltar para cima dela. Então o gatilho, para quem não está comprado aqui, se fosse eu esperaria no mínimo fechar acima dos R$ 7 agora, tá? Fechando acima dos R$ 7, eu já começo a ficar otimista que a gente vai conseguir reverter esse cenário de fundo duplo e voltar, romper esse 7, né? Romper essa linha de tendência de baixa que está aqui atualmente nessa casa aqui do 7,30 mais ou menos, e aí sim construir um movimento de reversão. Então eu ficaria atento justamente nesses dois gatilhos para quem gosta da ação e está interessado a comprar. Antes disso, ficaria muito arriscado, porque a gente tem o potencial de simplesmente passar reto aqui e perder esses 6,14, depois perde os 6, e aí já era, porque é caminho pronto para iniciar uma tendência de baixa. Então a gente está no limite, e isso aí também acaba sendo uma oportunidade
justamente porque o risco-retorno acaba compensando a gente pensar em investir aqui nessa região. Imaginar que um stop abaixo do 6 é 6% e os nossos alvos agora vão bem além disso, tá? Mas antes da gente continuar, claro, ó, não esqueçam nossa área de membros, ó, várias categorias para vocês aí e claro, não esqueço de se inscrever no canal, deixar aquele like e deixa também a opinião de vocês aí das ações da MRV, se vocês acreditam nesse potencial de alta. Eu acredito que ela está muito barata e tem sim um potencial de valorização muito grande, mas não caso com nenhuma ação, principalmente do Ibovespa. Então a gente tem aí esse zona limite pela minha leitura aí que faria sentido comprar, tá? Vamos então agora para as projeções, preço-alvo. Vamos ver até onde a gente pode ir. Primeiro, gatilhos, relembrando para quem esqueceu, R$ 7. Então, fechar acima do 7, na minha leitura, ponto positivo. Romper a tendência de baixa, que atualmente está na casa aqui dos 7,30. Beleza, vamos com alto grau de probabilidade voltar a subir. Eu trabalharia com dois alvos, pelo menos. Primeiro, claro, voltar para o topo dessa consolidação, aqui na casa dos R$ 13. Se a gente pegar aqui do 7, vamos botar aqui do 7,30 até o nosso alvo, dá mais de 77% de alta. Lembrando, pessoal, longo prazo, tá? É sempre bom, isso aqui não vai acontecer de uma semana para outra. A gente está analisando aqui o longo prazo. E pelo contexto atual, a gente deve ir até os R$ 13 se a gente conseguir romper toda essa estrutura de baixa, tá? É nisso aqui que a minha leitura, por enquanto, está se apoiando. E também a gente pode ainda projetar uma alta ainda maior, que seria cumprir todo esse pivô de alta até testar esta região aqui de fundo, ó, que está na casa aqui dos R$ 15. Isso aí nos jogaria um alvo aí de mais de 150%. Mas aí já é um alvo um pouco otimista demais, até eu vou ter que admitir isso. Mas claro que a gente não pode descartar e ficar de olho caso a gente rompa essa estrutura, o que vai acontecer aqui nos R$ 13. Caso a gente valide essa região e rompa, beleza, a gente vai deixando a operação andar. Caso ele dê algum sinal de topo aqui, provavelmente eu não vou deixar o mercado me cansar muito nessa região. Caso a gente chegou e deu uma bambeada, eu já tô saindo fora, tá? Mas potencial muito grande, vamos ficar de olho nessa região. Dito isso, notícias: MRV reverte prejuízo e tem lucro de 17,3 milhões no terceiro trimestre. Então, finalmente aí um lucro. Ano passado, nesse mesmo período, foi 20,8 milhões de prejuízo. Então, foi uma reversão bem forte. A parte principal aí que puxou o resultado foi a divisão de negócios do grupo, a MRV, com lucro líquido ajustado de 76,2 milhões, alta de 3,4 vezes na base de comparação anual. Então, esse é um resultado aí bem interessante. Vamos ficar de olho aí. Claro que o mercado vai querer mais resultados positivos, não é um trimestre positivo que vai fazer a diferença, mas já é uma boa sinalização. Na parte aqui de fundamentos, a gente tem um preço sobre valor patrimonial 0,54. Na minha leitura, tá barato demais. Não faz sentido um preço tão barato. A gente tem um viés de queda fortíssimo de 2020 para cá. Ainda teve uma tentativa de recuperação no ano passado e esse ano aí já despencou de novo. Temos também um preço sobre o lucro negativo, mas se a gente comparar com o ano passado já foi uma melhora muito grande. A gente estava muito negativo ano passado, esse ano já está levemente negativo. O ROI menos 5,45 também despencou de 2020 para cá. Tentou aquela pequena recuperação no passado e esse ano já foi nas mínimas históricas, tá? Então a gente tem que ficar atento, mas não tem muito espaço, eu acredito, para quedas a partir de agora. A parte de resultados, a gente vê aí um ano de 2023 ruinzinho, claro, mas 2024 aí tá um prejuízo muito forte, provavelmente, claro, quase que certo que a gente vai ter um resultado de 2024 bem inferior a 2023.
Então, com certeza, isso não agrada o mercado. A gente vai ter que esperar provavelmente uma melhora em 2025 para o mercado dar confiança nessa reversão, mas lembrando que o mercado precifica antes essas perspectivas, por isso a gente tem que ficar atento, tá? Então, fiquem muito ligados nessa região de 6 a 7 reais para quem está pensando em investir, porque pode ser uma belíssima oportunidade. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar, ó, os outros dois vídeos que estão aparecendo em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!